Pessoal, então bom dia. Nós vamos fazer a correção dos exercícios aí de construção de gráfico de função quadrática que eu deixei para vocês, que eram esses aqui. Nós vamos resolver eles um por um. Então vamos começar aqui pela letra A. Então, seguindo aqueles passos que eu já mostrei, né, nas aulas anteriores para vocês, a primeira coisa que eu vou escrever aqui é cada um dos coeficientes, né? O A que é 1, o B que é menos 1 e o C que é menos 6. E aí nós vamos para o primeiro passo, que é a concavidade. Concavidade da parábola, que eu olho analisando o A. Quando o A é maior que zero, né, nós temos uma concavidade voltada para cima. Ok? Segundo passo é onde corta o eixo do y, né? Então, corta o y no ponto menos 6, que é o C, né? Isso aqui é de graça. Então, só com essa informação aqui eu já consigo tirar algumas conclusões, gente. Por quê? Esse gráfico, ele vai cortar aqui no menos 6, certo? E a concavidade dele é voltada para cima. Então, obrigatoriamente, ele vai ficar um negócio assim, ó. Ele vai cortar fatalmente em 2 pontos. Não é sempre que dá para ter essa certeza. Mas nesse exemplo, ó, concavidade para cima, mas ele desce até aqui, ó, ele passa aqui até o menos 6, então com certeza nós vamos ter duas raízes. Bom, mas se você não tivesse percebido isso, era só dar o próximo passo aqui, ó. Qual que é o próximo passo? Que é o terceiro nosso, que é o cálculo das raízes, né? Para encontrar as raízes, a gente pega a função e iguala a zero. E aí a gente, como é uma equação de segundo grau completa, eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Recomendo que toda vez que aparecer, você escreva para te ajudar a ir memorizando, né? Não falhar na hora que você precisa. O b aqui é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4a e o c que é negativo também. Aqui vai dar 1, menos com esse menos dá mais, 6 vezes 4, 24, e realmente o delta deu um número maior que zero. E aí você tem que lembrar desse detalhe importante. Qual é a consequência para delta maior que zero? Eu tenho duas raízes. Toda vez que o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes. Então, confirma isso aqui que a gente fez, né? Segunda parte da fórmula aqui de Bhaskara, né, é menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Aí agora a gente vai substituir. Menos b, menos o b. Então, menos 1. Mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Menos com menos é mais com menos, né? Mais ou menos, e raiz de 25, que é 5. 2 vezes 1. E aí nós vamos fazer o x1 e o x2. Opa, x1 primeiro, x2 depois. 1 mais 5, que dá 6, dividido por 2 dá 3. E o outro, 1 menos 5, que dá menos 4, dividido por menos 2, que dá menos 2. Olha lá, ó, deu as duas raízes mesmo. E, ó, uma negativa, menos 2, e 3. Ó. Aqui nós já temos um gráfico bem bom já, né? Só desses bocinhos que a gente fez aqui. Para finalizar, eu preciso saber até onde que ele desce. Qual é o nome desse ponto aí? Ele é o vértice, né? Então, tá faltando a gente descobrir o vértice. Esse rabisquinho aqui que eu vou fazendo do gráfico durante a construção dele, é legal de você ir fazendo, tá? Para você ir enxergando como é que fica esse gráfico, tá? Próximo, então, próximo passo, que é o quarto passo, que é o vértice, certo?
O vértice, ele tem o x do vértice e a fórmula é menos b sobre 2a. Então, fica menos 1 sobre 2 vezes 1. Então, fica 1 sobre 2, então ele é 0,5, né? Para a gente pôr no gráfico aqui. O y do vértice, menos delta sobre 4a. Menos o delta. O delta deu 25. Então, eu vou pôr aqui 25. Sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar menos 25 sobre 4, que dá menos 6,25. Isso? Confere isto? Então, beleza. Então, agora nós vamos colocar isso no gráfico. Vamos pegar os pontos aqui. Então, ele passa lá pelo menos 6. Ah, deixa eu pegar um gráfico um pouquinho, um plano cartesiano um pouquinho melhor aqui, porque ele vai descer até o menos 6 aqui, peraí. Isso aqui já fica melhor para a gente fazer. Vamos lá. Então, vamos começar a marcar os pontos. Então, o primeiro ponto que eu tenho, vamos marcar as raízes, né? Que são, ó, menos 2 e 3. Então, eu vou pôr aqui, ó, ele passa no menos 2 e no 3. Essas são as raízes. Daí, nós temos aqui de graça, né, o menos 6. Ó, ele corta aqui o y no menos 6. Ó, então, ele vai descer. Mas repare que o menos 6 não está no meio. Eu já vi gente desenhar assim, ó. O cara desenhou aqui e daí fez ele para lá, assim, ó. Ó como ele fica torto, né? Eu não errei a mira lá, mas ele fica, tem gente que faz ele aqui como se isso aqui fosse o vértice, ó. E daí ele passa lá no 3. Não é. A gente tem que achar o meio da parábola. Então, ó, marquei os vértices e marquei o ponto onde ele corta o eixo do y. E agora eu preciso marcar o vértice, que é o meinho aqui, ó, 0,5. Repare, ó, que o meio, né? Aqui o x do vértice é bem o meio entre o menos 2 e o 3, ó. Aí, se eu for descendo aqui, ele vai comparar com o menos 6,25, que está aqui embaixo, ó. Aqui está o 6,25, negativo. Então, ele vai bater aqui, ó, mais ou menos nessa direção. Então, ele vai descer até aqui, daí vai subir. Então, vamos ver como é que fica o gráfico aqui. Então, ele vai descendo. Vamos ver se eu consegui desenhar aqui. Ele vai descendo até o menos 6. Ele passa no menos 6, desce mais um pouquinho aqui, ó, faz uma curvinha, ó. Não pode fazer ponta, tá? Tem que fazer curvinha. Faz uma curvinha aqui e aí ele vai subir. Do mesmo jeito que ele desceu ali, ele vai subir aqui, ó. Certo? Eu tô fazendo isso aqui na mão, podia ter feito aqui pelos gráficos, aqui tudo mais, pelo GeoGebra, mas eu tô mostrando aqui para vocês como é que faz para vocês desenharem mesmo, né? Porque você vai ter que desenhar isso na mão aí no seu caderno. Ok? Então, com esses pontos, pronto, a gente já faz um gráfico caprichadão. Ok? Quem acertou isso aí, ó, até bonitinho aí, escreve no chat aí pra mim, acertei. Aí, ó, 16, só 16? Tá bom. E normalmente o pessoal dá uma zerada, pode baixar a mãozinha aí já. Normalmente o pessoal faz as continhas, né, tudo bonitinho, e daí chega na hora do gráfico, dá uma confundida. Mas a gente tem que treinar para isso, né, para isso que nós estamos fazendo os exercícios aqui.